Boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Financeira com Flávia Alves. E é uma honra estar com você nessa noite. Hoje estamos aqui para falar de um tema muito importante. Vamos conversar hoje com a minha convidada muito especial, Gelsa Paula Sobral. Ela é advogada e hoje nós vamos tratar de um tema que todo mundo tem, mas não gosta de dizer e admitir que tem: dívidas. E eu digo para você que dívida não é problema, desde que ela esteja sob controle. Agora, quando ela foge do controle e se torna inadimplência, aí sim é um problema sério e que deve ser cuidado e tratado com a devida proporção da responsabilidade. E hoje nós vamos falar sobre isso, mas de forma muito leve, mas trazendo informações, insights preciosos e poderosos para a sua vida financeira. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Fique conosco, porque hoje nós vamos entregar aqui ouro para a sua saúde financeira. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilhe e voltamos já já com Gelsa Paula Sobral, trazendo um tema muito importante. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta. Para quem não me conhece ainda, sou Flávia Alves, sou mentora, terapeuta do comportamento financeiro, consultora de investimentos e estou aqui trabalhando junto com você toda sexta-feira às 18 horas, entregando para você o que a gente tem de melhor para a sua saúde financeira. Sempre trazemos convidados selecionados a dedo com temas importantes para te ajudar nesse processo de organização da vida financeira, dos investimentos, e trazemos também soluções e estratégias importantes para você. Estamos sempre trabalhando para te entregar ouro. E hoje temos aqui uma convidada muito especial, doutora Gelsa Sobral. Ela vem trazendo para a gente um tema de suma relevância: endividamento. Te pergunto aí, como anda a sua saúde financeira? Como estão as suas dívidas? Como você vem tratando a questão do inadimplência, caso você tenha, que é um ponto muito importante. E sabemos que pós-pandemia, muitas pessoas ficaram em situações complicadas com a sua situação financeira. E eu digo que dívidas todos nós temos. Se você tem uma conta de luz para vencer daqui a 3 dias, é uma dívida. Porém, você vai quitar e está tudo certo. Se você tem um financiamento bancário de um imóvel, é uma dívida. Mas se você está honrando a sua prestação, está tudo certo. Então, existem dívidas positivas e existem dívidas que, quando você deixa de honrar, se tornam uma inadimplência. E isso pode ser um problema sério. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com a doutora Gelsa. Quero apresentar a minha convidada a vocês. Gelsa, seja muito bem-vinda. É um prazer e uma honra ter você aqui conosco. Boa noite, Flavinha. Prazer e uma honra é minha de ter essa oportunidade de estarmos juntos falando de um tema tão delicado, mas tão importante para toda a população, né? Porque em algum momento você foi ou você será afetado ou está sendo afetado por essa questão de inadimplência, endividamento e como sair dessa situação de uma maneira legal, jurídica e que você possa cumprir, né? Porque também não adianta a gente pensar em soluções que estejam fora do seu alcance. Então é muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Maravilha. E a gente quer aqui desmistificar essa questão. Por que não falar a respeito? A gente sabe que hoje ainda é mito quando a gente fala de dinheiro, muita gente não gosta de falar, assovia, olha para o lado, não é comigo que você está falando, mas todos nós precisamos do recurso financeiro e falar sobre ele é algo saudável. E é por isso que estamos aqui com esse programa, para falarmos sim de dinheiro, para falarmos sim de endividamento, para falarmos sim de investimentos, ou seja, como que nós podemos olhar para isso de uma forma que saudável,
sem julgamento. Nós não estamos aqui para poder julgar o que é o certo, o que é o errado, mas a gente está aqui para trazer para você soluções, ou, no mínimo, mostrar para você quais são os caminhos que você pode percorrer para resolver alguns desses problemas que você possa ter, ou conhecer alguém que tenha. Porque, de repente, assistindo aqui o programa, você consegue chamar alguém que você conheça que está passando por esse tipo de situação e orientá-lo. Assiste o programa, acompanha lá, ou ouvir no programa com a Flávia Alves uma situação que pode te ajudar. Então, ou seja, nós temos como ajudar o próximo e, ao mesmo tempo, nós estamos aqui também para contribuir com você para a sua saúde financeira. Gelsa, vamos lá. Eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta. Qual é a diferença entre dívida e inadimplência? Porque muitas pessoas nunca ouviram falar essa palavra inadimplência. Dívida todo mundo fala e muitas vezes a pessoa entende que uma inadimplência é a mesma coisa que dívida. E eu te digo aí que não é. E nós vamos entender aqui com a Gelsa qual é a diferença de um e de outro e qual a gravidade, porque tem sim um agravamento quando falamos de inadimplência. Isso. Bem como Flavinha já colocou no início do programa, dívida é toda aquela questão que você vai pagar alguma coisa. Então, se você comprou algo, serviço, produto, um curso, um imóvel, seja o que for, se você comprou e vai pagar ainda, se você não pagou à vista, é uma dívida. O vencimento ainda vai chegar. E se você paga a dívida no vencimento, não há problema nenhum. Contudo, o que seria inadimplência? É a evolução da dívida. É aquela dívida que a gente não consegue pagar no vencimento. E a partir daí, ela começa a ter juros, correção monetária, multa. E se a gente não se atentar, esse cenário pode aumentar. E a primeira dica é: não ignore nem suas dívidas, nem sua inadimplência. Porque não é só uma questão jurídica, nem é só uma questão financeira. É o equilíbrio dessas duas áreas que vai fazer você ter controle para que suas dívidas não se tornem inadimplência, e se você tiver inadimplência, que você volte para a sua saúde financeira, quitando as dívidas e podendo viver de forma mais sossegada, mais tranquila, com saúde mental, com saúde financeira, para que você realmente tenha isso como objetivo de vida. E para aquela pessoa, Gelsa, que tem a dívida, entende isso, mas não sabe como chegar para negociar essa dívida, como fazer para negociar. Deixou de pagar e o tempo está passando, a gente sabe que hoje nós vivemos num país onde as instituições, elas colocam e cobram um juros alto, então aquela dívida que deixou de pagar no mês, ela vai acumulando para o mês seguinte, e os juros vão abatendo em cima, e as pessoas muitas vezes se veem diante daquela dívida que está crescente e fica paralisado, porque não sabe nem como negociar essa dívida. Qual orientação você dá para o nosso público que possa estar vivenciando essa realidade? Primeira coisa, peçam ajuda de um profissional especializado, tanto na área jurídica quanto na área financeira, porque o acordo, ele traz muitas vantagens, né? Você trabalhar com acordo, seja extrajudicial, seja judicial, é uma das formas que a gente tem para trazer previsibilidade, para trazer a oportunidade que você vai decidir junto com a outra parte, com o credor, o que você pode fazer, como fazer, qual vai ser o valor da parcela, se tiver atraso, quais são as condições para atraso. Então, você traz algo importantíssimo, que é previsibilidade e planejamento. Porém, a gente não pode sair fazendo acordo de qualquer jeito. Não dá também para fazer acordo no impulso só para adiar a dívida, porque senão você aumenta. Todo acordo, ele vai prever juros por atraso, multa por atraso. A multa, muitas vezes, pode chegar em torno de 10% a 50%, a depender do caso. Juros legais, correção monetária. Então, são muitas informações que, às vezes, a pessoa já ouviu falar, mas ela não entende tecnicamente. Então, procure um profissional, um advogado, um consultor financeiro que possa fazer esse trabalho junto com você. Segunda dica, você precisa conhecer suas dívidas. Você precisa entender quais são essas dívidas, qual é o plano original, pedir os contratos a que elas estão relacionadas. Para quê? Para a gente entender qual o valor principal, quais são os juros. Há juros abusivos? Não há juros abusivos? Tem produtos embutidos que não deveriam estar ali? Tem seguros ou taxas, ainda mais quando você vai no banco. Geralmente você vai no banco, o gerente atrela a você
quer um produto, mas você tem que contratar vários outros. Isso Sim. pode ser uma ilegalidade, né? E a gente vai precisar analisar isso no caso concreto. E na maioria das vezes você sozinho não vai conseguir perceber isso. Mesmo que você leia o contrato, você vai precisar da ajuda do profissional, do advogado, para você identificar esses pontos, né? E a partir disso, quando você tem essa imagem de quais são as minhas dívidas, o que é que elas são, o que é que elas representam, quais os juros, valor principal, multas e possibilidades, é que você vai partir para o terceiro ponto, planejamento. Que aí vai vir o planejamento jurídico e o planejamento financeiro, para que você realmente consiga organizar e dizer assim, poxa, eu não posso pagar essa dívida hoje, mas eu vou me provisionar para eu pagar em tanto tempo. E aí a gente vai, de acordo com o caso concreto, vai utilizar as ferramentas jurídicas propriamente ditas. Por exemplo, um acordo judicial ou extrajudicial, uma ação de consignação em pagamento, uma ação para discutir juros ilegais do contrato ou juros abusivos. Então, a gente vai analisar isso de acordo com o caso concreto, porque a gente é uma máxima do direito, a gente não tem como fugir dela. Caso concreto vai estabelecer tudo. Regra geral existe, mas a gente precisa identificar cada uma dessas coisas. E outra dica importante, minha gente, se vocês receberam qualquer notificação judicial ou extrajudicial dizendo que você tem uma dívida que está cobrando, não ignore. Se você recebeu uma citação, intimação de qualquer tribunal, procure imediatamente um advogado, porque há muita chance daquela carta de citação e intimação ter um prazo para você responder. E a gente precisa apresentar a defesa, e apresentar a defesa aqui não é dizer que você não deve, porque a gente sabe que é objetivo. Muitas vezes a dívida vai estar atrelada a um contrato, a um boleto, a uma prestação de serviço, compra, que objetivamente você deve. Porém, a gente vai trabalhar as estratégias. O valor que está sendo cobrado é o justo? O valor que está sendo cobrado está com os juros corretos? Está no tempo certo? Deixou de computar alguma coisa que já foi paga? Então, a gente tem que analisar esse cenário e trazer a estratégia para a defesa. Porque se você não se defende, você corre o risco de sofrer revelia, que é praticamente dizer que o autor, tudo que o autor está falando é verdade. Então, vai vir uma condenação e você perde ferramentas de tentar resolver isso de outras formas. Gente, tá vendo aí a importância de você olhar para o problema e não simplesmente varrer ele para debaixo do tapete? Quando a gente tem um problema, a gente precisa buscar a solução. E muitas vezes a gente não sabe como solucionar. Quando a gente não sabe, precisamos pedir ajuda, porque tem pessoas que são capacitadas e que podem te auxiliar neste processo. E é aquilo, devo, não nego, pago como posso. Então, quando você assume essa postura e busca a ajuda necessária, você está preparando-se para sentar diante do seu credor e negociar com ele, dizendo, eu estou aqui preparado para negociar a minha dívida, eu entendo o que eu tenho e eu quero pagar da melhor forma que eu posso, não do jeito que ele quer. E aí cabe uma negociação. Mas para você honrar esse acordo, porque se você está dando a sua palavra, você precisa cumprir. Precisa ter um planejamento prévio, precisa desenhar-se uma estratégia para que você se provisione com o recurso para quitar essa dívida. E aí é onde entra o papel do planejador ou do educador financeiro que vai te acompanhar neste processo, junto com o advogado que está traçando ali a estratégia de defesa. Então, são dois profissionais muito importantes para estar com você neste processo de negociação da sua dívida. Eu te disse que aqui nós trazemos ouro para você. E a Gelsa, ela é expert nisso. É uma advogada exemplar e que eu confio plenamente no trabalho dela. Por isso trouxe para que ela pudesse contribuir com você no seu processo, caso você tenha essa dificuldade junto com a dívida, junto com a inadimplência, saber distinguir uma da outra e como tratar e trabalhar. E não paramos por aqui. Temos mais perguntas aqui para que ela possa contribuir neste processo. Vamos lá. Gel, a gente sabe que muitas pessoas passam por endividamento hoje no país. Depois da pandemia, os dados estatísticos trazem que nós temos aí mais de 70 milhões de inadimplentes no país. Gente, é muita gente que está com dificuldade com relação às finanças. Apesar das pessoas não falarem a respeito, cada uma está ali, guardando dentro de si esse segredo. E que não precisa ser segredo, gente. Precisa vir à luz
para que a gente possa dar o devido tratamento e organização para a sua saúde financeira. Então, depois dos comerciais, eu quero fazer uma pergunta aqui muito importante para a Gelsa, para que ela possa contribuir com você e comigo também, porque todos nós temos dívidas, todos nós estamos sempre olhando para a nossa saúde financeira e toda informação ela é relevante e importante, porque quem tem conhecimento tem tudo. E aqui o que a gente busca trazer para você é conhecimento. Voltamos já já. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe. E eu tenho uma pergunta especial para fazer para a Gelsa. Vem com a gente! Estamos de volta, estamos aqui hoje falando de um assunto muito importante, falando sobre dívidas e inadimplências com a advogada Gelsa Sobral. E antes do intervalo, eu te deixei aqui uma pergunta separada para falar com ela, olhando para questões das dívidas ainda. Gel, quais são os benefícios de ter um acordo de dívida? O principal benefício é você poder ter previsibilidade e você ter a sua autonomia de escolher algo que você realmente possa cumprir. Porque o que acontece? Se você ignora a dívida, se você não vai atrás, o credor vai cobrar. E ele vai cobrar extrajudicialmente, ele vai cobrar judicialmente, e você vai ficar numa situação que, e agora o que é que eu faço? Se você não fizer nada e essa dívida estiver judicializada, é o juiz que vai decidir. E quando o juiz decide, é uma terceira pessoa que está decidindo por você. Então, uma terceira pessoa que não lhe conhece sobre sua vida toda, vai conhecer apenas o que está no processo, vai impor para você uma condenação, uma obrigação e condições de você pagar que nem sempre você vai poder. Então, a oportunidade do acordo é você dizer, eu sou meu protagonista, então eu digo como eu posso, porque a gente tem vários princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade para o executado, que a gente vai trazer isso e vai dizer, olha, eu quero pagar, mas eu tenho que pagar dentro das minhas possibilidades. E se a gente não faz isso, a gente vai ter juros, correção monetária, multa, ou seja, a gente está aumentando a nossa própria dívida e está aumentando o nosso problema. Então, essa oportunidade, seja judicial, seja extrajudicial, é fundamental. É você que vai dizer assim, eu posso fazer isso. A outra parte vai ouvir e vai dizer, poxa, mas assim não está tão bom, mas vamos ajustar até que você chega no meio termo que fica bom para o credor e bom para você. E num acordo formalizado, você sabe qual a dívida que você realmente vai pagar, você sabe as condições, se atrasar, o que vai acontecer, qual os juros que vai ser estabelecido, qual o índice de atualização, qual multa está prevista. Então, você vai poder se organizar
financeiramente, seja para pagar à vista, principalmente para pagar parcelado, porque você vai saber data de vencimento, todas as condições que você precisa cumprir e que você disse que conseguiria cumprir, tá? Então isso é fundamental para qualquer planejamento. Exato. E quando existe a intransigência da outra parte para fechar um acordo? Eu Então, digo isso porque eu já vivenciei e vivencio muitas vezes essa situação na minha vida de você tentar fazer um acordo e deparar com a intransigência da outra parte porque ele quer impor sobre você, sendo que você está dizendo as suas condições e fica-se ali num impasse. E aí realmente existe a necessidade de entrar uma terceira pessoa, seja a justiça, para determinar porque as pessoas, ambas as pessoas ali que estão tentando um acordo, não uhum. chega num denominador comum. Exatamente. Isso é uma coisa que acontece, tá? Porque, a princípio, o credor ele não é obrigado a aceitar o que você quer. Esse é um princípio. Ele é o credor, né? Você está devendo, então é a gente que vai ter que se adaptar. Porém, existem princípios no direito, como o do menor onerosidade, né, para o devedor e da dignidade da pessoa humana, que é: eu tenho que pagar minhas dívidas, mas eu também preciso sobreviver. Exato. Entendeu? Eu também preciso ter o meu mínimo existencial, que a gente chama, para pagar meu aluguel, minha moradia, alimentação, transporte, luz, que não é supérfluo, são coisas necessárias para a vida da gente e essenciais. Então, o que a gente pode fazer? De acordo com o caso concreto, alguns exemplos. Se já existe um processo, a gente pode fazer proposta dentro do próprio processo para o juiz. Existe o parcelamento legal, que é quando você dá 30% de entrada e parcela em outros 6 vezes. Às vezes a gente usa essa regrinha, não tão assim, mas para trazer a ideia de que vamos parcelar. Você pode pagar sempre em juízo. Você faz um depósito através de uma guia judicial, porque o valor vai ficar, enquanto está sendo discutido, o valor fica lá no processo, e ao final ele está sendo corrigido, e vai ser abatido da dívida principal. Se disser que você não deve, volta para você. Se você deve, vai para o credor, mas você não está perdendo tempo. Perfeito. Né? Você tem ação de consignação em pagamento, que você pode também dizer: olha, juiz, tem uma situação assim, assim, eu tô dessa forma, eu só consigo pagar assim, mas a pessoa não aceita. E aí você coloca lá. Então, tem ferramentas que a gente vai trazendo para dentro do processo que vai trazer essa realidade para o juiz. E aí a gente vai ponderando e, principalmente, se a gente faz um planejamento do pagamento dessa dívida e vai pagando judicialmente, a gente demonstra boa-fé, que você quer resolver a situação, que você está tentando cumprir de acordo com o que você pode, mas que você não está ignorando. Né? Óbvio que ainda pode surgir alguns bloqueios, algumas penhoras, mas já reduz essa chance para você. Porque se você nada fizer, você vai penhorar, você pode sofrer bloqueio de contas, perder bens, inclusive bem de família. O imóvel, mesmo que seja o único imóvel da família, que assim esteja caracterizado, tem situações que você pode perdê-lo, né? Hoje a gente também tem a lei de superendividados, que é quando você está realmente numa situação assim muito complicada, quando a gente chama todos os credores para a mesa para negociar com todo mundo. Então, a gente só vai conseguir descobrir qual a melhor ferramenta analisando o seu caso concreto. Sim. Por isso que é importante você pedir a orientação de um profissional habilitado, de um advogado especialista, que veja com você a parte jurídica e que traga também esse planejamento financeiro, para que você também não saia assumindo vários compromissos ao mesmo tempo sem conseguir cumprir. Você não consegue honrar. Porque às vezes a gente parcela, quando soma todas as parcelas, você não tem o valor que conseguiria. O valor necessário, e você começa a entrar de novo numa bola de neve, exatamente, onde você acaba se endividando novamente, não vai conseguir honrar o acordo que você fez e ainda adquirindo novas dívidas. Exato. Então, isso é muito sério, gente. É importante, sim, que você tenha o auxílio de um profissional, 2 profissionais, um advogado e o outro ajudando você a organizar e planejar a sua vida financeira e, principalmente, o pagamento e os acordos das suas dívidas. Estamos aqui hoje trazendo um tema que é muito importante, porque eu sei que hoje muitas pessoas estão passando por dificuldades, principalmente, Gelsa, eu quero trazer aqui o ponto do cartão de crédito. Temos muitas pessoas hoje no Brasil endividadas em virtude do cartão de crédito, que é um crédito cedido facilmente hoje no mercado, tanto pelas instituições financeiras quanto por outras instituições, porque hoje se tornou muito comum. Você chega num supermercado e já estão te ofertando um cartão. Você entra numa loja, no shopping, estão te ofertando um cartão. E vão te dando crédito.
E a pessoa acha que ali, que aquele dinheiro é dela. E não é. É um dinheiro que está sendo te ofertado com um juros altíssimo e que vai ser cobrado dentro em breve. E se você não tiver como honrar a fatura na data, você está simplesmente se endividando ainda mais. Então, diante de um crédito fácil, do cartão de crédito, que é hoje o que mais dói no brasileiro, o fato de não saber utilizar do cartão de crédito e os juros altos disso, e também o crédito consignado, Que vem junto nessa que é mesma outro seara. que bate muito forte, principalmente para os aposentados. E quantas famílias a gente vê que está passando por essa dificuldade? Como negociar essa dívida de cartão de crédito junto às instituições financeiras? Essa é uma situação realmente muito delicada, Flavinha. A gente tem visto muito cartão de crédito, empréstimos consignados, com muita facilidade de ser ofertado hoje, principalmente quando você tem pensionistas, pessoas idosas, né? Tá sendo um público muito alvo dessas ações, né? E às vezes é necessário, mas você precisa planejar. Então, a primeira coisa é: você realmente fez aquela dívida? No cartão de crédito, por exemplo, você acompanha a sua fatura mensal? O que está ali realmente você comprou? Porque a primeira coisa também para a gente observar é: vamos acompanhar nossa fatura. Se tiver qualquer compra indevida, qualquer clonagem, você precisa já denunciar ali e dizer: olha, isso aqui não é devido, isso aqui não fui eu. Né? A mesma coisa no empréstimo consignado. Foi você realmente que fez o empréstimo? Hoje a gente sabe que tem muitas fraudes nesse Muito sentido. golpe, muito Então golpe tem por hora aí. que não foi você que fez. Então a gente precisa primeiro identificar: aquela dívida realmente é sua? Tem algum comprovante de pagamento? Você realmente fez? Partiu disso, fez, estou em dívida. Não saia rolando, se possível, renegociação com cartão de crédito automática. Reparcelamento, aí paga o mínimo, aí divide em tantas O parcelas. maior erro que tem é a pessoa pagar a fatura mínima. Porque vai aumentar esses juros, vai virar uma bola de neve, e a mesma coisa para o crédito consignado. Não saia aceitando renegociação automática ou reparcelamento automático, porque não é o melhor caminho, tá? Outro caminho, outro mito: gerente de banco não vai resolver a sua vida. Ele não tem autonomia para aceitar e declarar descontos. Em regra, ele vai conseguir parcelar ainda mais. Ele vai aumentar o parcelamento, vai diminuir o valor mensal, mas ele vai aumentar o parcelamento e, consequentemente, vai aumentar juros. E ainda tem o risco do banco colocar produtos embutidos que você nem percebe e você vai estar pagando outros produtos que nem deveriam. Tá, então isso é outro ponto de atenção. Mas aí o que é que eu faço? Dentro do banco, a gente tem 3 categorias de dívida. Geralmente a gente tem a dívida ativa, que é aquela dívida recente, que o banco ainda tem esperança de que ele sabe que vai receber ela toda. Né? Tem aquela dívida média, e aí essas dívidas recentes, geralmente ele deixa no próprio banco. Sim. Ele vai tentar negociar ali, porque ele vai tentar receber o valor total. Ele parte do pressuposto que a pessoa ela tem condições de honrar com essa dívida. E vai mesmo honrar. que ela pague o mínimo, mas que ela está ali pagando. Para ele tá ok. Porque Exato. o juros está correndo a favor do banco, ele está vendo o comprometimento da pessoa de ficar pagando a fatura mínima, e para ele é ser o melhor dos mundos. Exatamente. Esse é o melhor dos mundos para o banco. Ele não vai perder de jeito nenhum. Sim. Né? Mas outra situação, tem a dívida média, vamos dizer assim, vou trazer para uma linguagem mais fácil da gente entender. Uma dívida média, que é aquela dívida que já não está tão recente, geralmente a partir dos seus 90 dias, 3 meses, por aí para frente, que o banco começa a dizer: eita, e agora? Será que eu vou receber? Será que eu não vou? Então ele começa a trazer isso para quê? Para negociação, áreas específicas de negociação, seja áreas internas do banco, seja equipes terceirizadas. Então ele pega a equipe terceirizada ou do banco e diz: olha, começa a negociar extrajudicialmente essa dívida. Vamos tentar fazer com que a gente ele receba. comece a pagar. E aí ele começa a dar desconto. E aí pode ser uma oportunidade para você ver: à vista sempre vai ter mais desconto. Sempre que você puder negociar, se organizar para negociar e pagar a dívida à vista, sempre vai ser melhor. Porque você vai ter um poder de barganha melhor. E aí, teoricamente, você consegue descontos melhores. Mas se não puder, vamos organizar uma entrada. Porque se você dá um valor de entrada, você traz a boa fé, você diz: olha, eu não vou conseguir tanto, mas eu estou aqui querendo honrar com o meu compromisso. Conseguiu o desconto, dá um valor de entrada, parcela no que você pode pagar. Né? E tem as dívidas que eles já consideram perdidas.
que são aquelas dívidas maiores, geralmente a partir de 2 anos. E aí são aquelas dívidas que já viraram prejuízo contábil para o banco, mas que ele não está perdendo, tá, minha gente? Porque o banco tem seguro. Então, se você não pagar, na maioria das vezes, pode ficar tranquilo que ele está lá. Mas Perdendo, ele sabe... o banco não vai perder nunca. Nunca. Geralmente, ele já está provisionado aquilo ali, porque ele já coloca seguros embutidos quando ele faz um empréstimo para você, ou no cartão de crédito já tem ali também embutido isso. O que ele vai fazer é vender essa dívida para outras pessoas, para outro escritório, começar a cobrar você e levar você para a justiça. Isso, só que aí o que acontece? Se já passa de 2 anos ou mais, eles consideram perdida e aí vem os maiores descontos. E aí, geralmente, vem aqueles descontos que você diz, não é possível. Às vezes é possível, né? E qual o melhor caminho? Gerente, a gente já viu que não é. Gerente do banco não vai ajudar você, né? Ele quer cumprir metas, ele precisa cumprir metas e ele vai refinanciar, reparcelar, não vai ajudar. Qual o melhor caminho? Primeiro, se planejar financeiramente. Não é passar 2 anos parado de perna pro ar fingindo que a dívida não existe. Ela existe e ela precisa ser solucionada. Então, você tem que começar a se organizar, comportamento financeiro, para você dizer, agora eu vou atrás disso. Como é que eu faço? E aí, melhores caminhos. Pode ser uma ação judicial, a depender daquilo que a gente falou. Pode ser uma tentativa de acordo extrajudicial. Pode ser procurar consumidor.gov, é uma plataforma que tem funcionado muito bem, né, nessa questão do acordo. Super dica, hein, gente? Consumidor.gov, Serasa Limpa Nome, feirões oficiais do Banco Central, da Febraban, dos bancos. De vez em quando a gente vê os feirões anuais, Sim, né, geralmente em novembro, dezembro muito ali. Importante. E chega num momento assim que você já está ali, você consegue fazer uma boa negociação, ter um bom desconto para a sua dívida. Exatamente. Então, esses são, às vezes, os melhores caminhos, porque são caminhos oficiais. Às vezes, procurar o PROCON, se for uma questão de consumidor, você também pode procurar órgãos que traga aquele credor para junto de você com mais possibilidades. Porque o atendente de telemarketing, o gerente, ele não vai ter essa autonomia. Tá? Então, tem que trazer isso para perto da gente. Mas sempre lembrando, você só vai ter uma boa negociação se você se programou. Exato. Porque se você não se programou, não adianta o banco dar todo o desconto do mundo e você não ter o dinheiro para pagar. Isso. Então, é preciso também equilibrar esse caminho. Gente, tô falando que aqui a gente só entrega ouro. Gelsa, perfeito. Nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos já já. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilhe. Chame aquele familiar, aquele amigo que você entende que esse tema é importantíssimo para ele e venha com a gente. Voltamos já já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Boa tarde, boa tarde. Estamos de volta aqui com Gelsa Sobral, falando sobre um tema importantíssimo. Organização financeira da sua saúde financeira, da sua vida, das suas dívidas e inadimplência, caso você tenha. É um tema muito importante, mas que ninguém gosta de falar a respeito. Mas nós estamos aqui para trazer para você orientações importantes. Caso você se encontre nessa situação, você vai poder usar dessas informações para organizar e sanar esses problemas na sua vida. Vamos falar agora de algo muito chato. Agiotagem. Sabemos que tem muitas pessoas hoje no Brasil que trabalham com esse tipo de situação. Emprestam dinheiro a juros e muitas pessoas pegam dinheiro porque se encontram encalacradas, já não conseguem mais crédito nos bancos, tem situações e dívidas até mesmo para a própria subsistência, sobrevivência, e a única solução que a pessoa encontra no momento é, infelizmente, pegar recurso financeiro com um agiota. O que você traz de solução e de orientação para as pessoas que hoje se encontram endividadas com agiotas? Vamos lá.
Agiotagem é a prática de você emprestar dinheiro a juros abusivos muito maior do que aqueles legalmente previstos, tá? E quando você não é instituição bancária e não está dentro do sistema financeiro oficial que a gente tem. Porque empréstimos são possíveis, são, e o Banco Central regula todo esse sistema. A agiotagem é crime no Brasil, tá? É crime para quem faz a agiotagem, não para quem pega o dinheiro emprestado. Então, calma, ninguém vai ser preso. Mas só o agiota, né, se for o caso. Mas é um contrato que a gente declara ele como nulo, por conta da abusividade que tem. Porém, na prática, a gente sabe que a coisa não é tão simples assim, porque muitos agiotas vão trabalhar com violência, com ameaça da pessoa, dos familiares, e você fica, às vezes, numa situação de não saber o que fazer. Uma vulnerabilidade emocional gigantesca. As pessoas começam a sofrer de ansiedade. Eu falo porque, como eu sou terapeuta do comportamento financeiro e mentora, eu já deparei com esse tipo de situação e eu vejo o quanto que a família e a pessoa que está sendo ameaçada por um agiota fica fragilizada emocionalmente e abala totalmente a família como um todo. Exato. E aí, o que é que a gente faz diante de uma situação dessa? Que ela é muito delicada e ela é crítica. Então, a depender, se você está sofrendo ameaças, seja moral, seja física, seja de morte, da sua família, faça um boletim de ocorrência. Você precisa se proteger para que aquilo não se torne um problema ainda maior. Depois, procure um advogado. Procure um advogado para sentar com você e ver sobre aquelas ferramentas jurídicas que a gente falou. A gente pode levar numa ação de consignação de pagamento e dizer, olha, eu devo tanto, mas ele está me cobrando tanto. Isso é abusivo. Mas eu quero pagar o principal. E aí a gente vai fazendo ferramentas judiciais, ação, execução, acordo, mas não tente fazer um acordo, às vezes, sozinho. E não faça um acordo de boca, né? Acordo verbal, aquele velho história, acordo de boca. Ah, eu combinei com a pessoa. Tragam o acordo para via escrita. Né? De preferência, um documento redigido com a ajuda de um advogado. Né? Se não, pelo menos um e-mail, conversas no WhatsApp, para que a gente tenha materialidade de que aquilo aconteceu. Porque, infelizmente, na vida de hoje, o que a gente fala não fica registrado. Se não está registrado, como a gente prova que aconteceu? E muitas vezes a pessoa, quando ela vai buscar recurso com um agiota, geralmente é uma negociação de boca. É informal. É informal. Entendeu? E ali a pessoa está dando a palavra dela, o agiota está dando o dinheiro dele, e ali eles fazem um acordo de cobrar uns juros abusivos, e a pessoa, por estar precisando do recurso financeiro, ela acaba aceitando aqueles juros abusivos, porque ela precisa do dinheiro urgentemente. E nesse palavreado, né, digamos assim, de boca, porque não tem nada registrado, fica difícil depois até dela, caso ela queira se resguardar ou pedir ajuda perante a justiça, dela ter algum documento formal sobre isso. Exatamente. E aí é importante você formalizar. Guardem também os comprovantes de pagamento. E uma dica para todas as dívidas ou para qualquer coisa que você tenha que pagar. Pague por Pix. Pague por transferência bancária, porque o recibo é mais forte. Vai ser o recibo da instituição dizendo que vai ter lá a data que fulano pagou para cicrano, com os dados da conta do recebedor, quando saiu de que conta, com dia e com hora. Então, isso é um comprovante fundamental, porque às vezes a pessoa está cobrando e não descontou o que você já pagou. Né? Então, a gente precisa... Se eu digo que já paguei, eu preciso ter prova. Dizer que paguei. Pagar em dinheiro não é vantagem. Dinheiro não deixa rastro. Se você só paga em dinheiro, o outro pode dizer que você pagou ou não pagou. E aí vai fazer aquele recibinho de papelaria, ok, mas aquilo também pode ser questionado. Então tem que pagar alguém, de preferência, Pix, transferência bancária, que fique ali registrado que você pagou e guardem seus comprovantes de pagamento. E no mínimo, se você não tiver os comprovantes, tem o extrato bancário, que vai lá aparecer todas as transações que você fez. Então isso também é muito importante. E não negocie sozinho. Busque ajuda profissional para que você não se exponha ainda mais diante de tudo que já aconteceu. Perfeito. Gente, fica aqui a super dica. O que a Gelsa está trazendo aqui, ele é muito sério. Quando a gente fala de agiotagem, é algo que você está colocando muitas vezes você e sua família em risco, porque caso você não consiga honrar com a taxa de juros altos que um agiota cobra de você, você pode sofrer ameaça e isso se torna um problema muito grave. É diferente de você estar devendo o banco, você está devendo uma instituição financeira, a inadimplência ela te coloca em risco de perder algum bem que você tenha,
ter bloqueios na sua conta? Ok, mas ninguém vai ameaçar a você e nem a sua família. Diferente de agiotas que existem por aí, que a gente sabe muito bem que ameaçam sim, e é muito sério, você se coloca em risco sem necessidade. Então fica aqui um ponto de atenção, a gente se preocupa muito com a sua saúde física, com a sua saúde mental. Com a sua saúde financeira. Esse programa ele vem para contribuir com você e fica aí uma super alerta, uma bandeira vermelha sobre essa questão da agiotagem. Bom, Gelsa, como evitar golpes e fraudes em cobranças de dívidas? Esse é outro tema muito importante, Hoje nós gente. sabemos que existe muita gente caindo em golpe, sejam mulheres, né, idosos, tá? Tudo. Hoje está muito complicado e o golpe está aí na praça e muita gente caindo. Como a gente pode se prevenir e como se tratar quando se depara, puxa, cair num golpe? Essa é a situação mais difícil, tá? Mas o que é que a gente pode ter? Pontos de atenção. Primeira coisa, geralmente essas empresas ou os golpistas, eles vão trabalhar com pressão, com fala rápido, com ameaças. Eles vão. Quer a primeira ameaça? Ele vai dizer que você vai ser preso. No Brasil, a gente aproveita e diz: no Brasil, não há prisão por dívida civil, a não ser por dívida de pensão alimentícia. Mas ainda assim, existem regras da pensão alimentícia. São os últimos 3 meses. Se você estiver devendo, você pode sim sofrer a prisão, mas precisa de um rito processual. A prisão não vai ser decretada por qualquer pessoa, precisa ter um processo judicial e uma ordem judicial que o juiz vai citar você para dizer o seguinte: pague então, em 3 dias, ou se você não pagar, não justificar, aí sim vem a ordem de prisão. Então, não é de qualquer forma que acontece, né? Segundo, dívida de banco, de empréstimo, consignado, contrato de aluguel, tudo que você não conseguiu pagar, você não vai ser preso. Essa história, mas a gente vai entrar com processo contra você. Não tenho medo de processo, tá? Eu sempre brinco, digo, tá bom, entre com o processo comigo primeiro, depois eu procuro um advogado e eu me defendo. Perfeito. Então, assim, não tenha medo de processo. Às vezes o processo é o melhor caminho para deixar as coisas mais seguras até para você. Sim. Né? Terceiro, eles vão dizer assim, eu vou prejudicar você, vou ligar para o seu empregador, ou vou espalhar a notícia por aí. Não pode. Todo credor tem direito de cobrar a dívida, sim, mas essa cobrança não pode ser vexatória. Ela não pode levar o outro à vergonha, porque você não deve necessariamente porque quer. Você está devendo porque você passou por alguma situação difícil. Exato. Então, a cobrança também precisa ter limites. Né? E aí, outras questões que eles fazem, eles ameaçam que vai penhorar e vai bloquear todos os seus bens e suas contas no outro dia. Não vai, gente. Penhora, bloqueio de bens, prisão, tudo depende de ordem judicial. Aí ele está dizendo que tem um processo. Peça o número do processo. Quando pegar o número do processo, consulta no tribunal se aquele número realmente existe. Porque ele vai dar o formato do número certinho, mas às vezes é um número inexistente. Né? Outra coisa que eles pegam muito, cheque. A galera mais nova talvez nem saiba o que é, nem vai lembrar. Mas é nossa época. A nossa geração e o pessoal mais velho trabalhou muito com cheque. Então, assim, não existia cartão de crédito tão fácil assim, né? E o cheque era dinheiro ou cheque. Você dava cheque pré-datado, você parcelava. Então, tudo que acontecia, cheque voltava por N motivos, sem fundo. Então, o que é que acontece hoje? A prescrição do cheque, ela é 6 meses. Mas o que é que acontece? Essas empresas ligam dizendo que você tem uma dívida de cheque, que o cheque voltou e que você precisa pagar. Só que muitas vezes essa dívida está prescrita. E essa dívida nem existe mais. Ou existe, mas ela não pode ser mais cobrada judicialmente. Então, eles vão... Aí você que tem a dívida do cheque, você vai dizer, eita, mas eu passei mesmo um cheque sem fundo, sei lá. As pessoas estão usando isso como golpe? Muito como golpe. Porque começa a dizer que foi de 10 anos atrás, 15 anos atrás, e todo mundo usava. E aí, às vezes, você realmente tinha uma situação que o cheque voltou. E aí você diz, eita, parece real a história. Só que aí, quando você pede o cheque, cadê a foto do cheque? Não existe. Não existe o cheque, sabe? E foi passando. Eles sabem que existiu aquele cheque, mas ele não tem o documento. Então, assim, se você deve, aquela origem da dívida, a gente precisa descobrir de onde está a dívida para a gente não cair nesses golpes. Gente, fica aí esse super alerta. Os golpes estão aí na praça.
Fiquem atentos. O que a Gelsa está falando aqui eu nem sabia, porque cheque já faz tanto tempo que a gente utilizou. Que agora que ela me falou, Flávia, tem um golpe na praça aí que é de cheque. Eu falei, mas cheque? Quanto tempo tem que a gente não usa cheque? E olha aí, estão usando como golpe essa questão do cheque. Então fica esse super alerta. A gente está aqui trazendo para você informação. Não caiam nesse tipo de golpe. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe e mande um direct para aquele seu amigo, para as pessoas da família, que é importante saber dessas informações que estamos trazendo aqui. Voltamos já já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Gente, estamos de volta. A gente pensa que não, mas esse programa passa tão rapidinho. Estamos aqui já para finalizar o programa. Eu falei, Gelsa, viu que passou rápido? Muito. Gente, estamos aqui com a advogada Gelsa Paula Sobral. Ela é a responsável, ela é a sócia do escritório Sobral e Arruda Advocacia. Sobral e Arruda Advocacia. É uma profissional que tem aí uma bagagem enorme e eu quero que você conheçam o trabalho dela. Nós estamos aqui demonstrando o tamanho do conhecimento que ela tem. Caso você esteja com alguma dificuldade dentro dessa área de negociação de contratos e precise organizar a sua vida, entre em contato comigo no meu Instagram, @FlaviaAlvesInvestimentos. Me passe lá uma mensagem que eu tenho como te ajudar, tanto nessa parte de organização e planejamento dessas dívidas, e junto com ela, a gente olhar para essa questão jurídica para te dar a estratégia correta para você sentar e negociar a sua dívida ou a sua inadimplência. Bom, Gelsa, deixa aqui os seus... Como que as pessoas fazem para te acessar? Podem me acessar pelo Instagram, Flavinha, pelo Gelsa Paula, né, @Gelsa Paula, lá no Instagram. Tem o WhatsApp, que eu acho que vai ficar disponível, né? Pode falar com você. Qualquer coisa, fala com Flavinha, que a gente chega aqui junto, né? Agradeço a oportunidade e o mais importante, não ignorem as dívidas, não ignorem sua inadimplência, né? E assim, não ajam por impulso. Se está recebendo ligação de cobrança impulsiva, desliga. Respira primeiro, verifica se aquilo realmente tem origem válida, né? Se não está, procure o advogado. Sim. Não saiam pagando boleto por aí se você não sabe de onde o boleto vem. Às vezes a dívida ela diz que é do banco tal e o boleto está no nome de outra pessoa. Então, tenham atenção com a vida de vocês. Procurem ajuda profissional, seja jurídica, seja financeira, para que a gente possa realmente formar a melhor estratégia e você possa voltar a ter as rédeas da sua vida. Maravilha. Gente, eu quero agradecer aqui a Gelsa por toda essa contribuição que ela trouxe aqui para a gente. Agradecer a você que está aqui conosco toda sexta-feira às 18 horas. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu preparo com muito carinho todo esse conteúdo para contribuir com a sua evolução financeira. Estamos juntas e eu aguardo por você na próxima sexta-feira, às 18 horas. Estaremos aqui novamente para trazer o melhor para você. Agradeço, que Deus abençoe vocês, um excelente final de semana e vamos juntos, crescer e evoluir sempre. Beijo! Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.